Olá, tudo bem? Bom, estamos aqui para dar início a uma sequência de vídeos em que irei auxiliar você a preparar o seu ambiente de forma moderna, com foco para engenharia de software, especificamente para desenvolvimento de sistemas de dados, pipelines de dados. Então, eu decidi, estruturar essa sequência de vídeos porque eu acredito que se eu já chegar aqui construindo um projeto, uma dúvida inicial é, tá, mas a partir de que base você está construindo esse projeto, né? Que configurações tem seu sistema, que programas, softwares, ferramentas você está utilizando, e sempre fica essa dúvida. Então, para auxiliar, né, nesse processo inicial de setup, eu vou estar fazendo esses vídeos aqui para justamente alinhar com vocês como eu preparo o meu ambiente. Inclusive eu desinstalei tudo aqui da minha máquina para a gente configurar juntos, né? E ajudar você a ter essa base estruturada no seu computador para iniciar aí seus projetos de engenharia de dados, engenharia de software no geral, tá bom? Então, vamos lá, né? Direto ao ponto, a gente vai falar inicialmente do WSL, tá? E antes de eu chegar aqui já configurando, né, o WSL, eu acho que é muito importante vocês entenderem o que é o WSL, para que ele serve e por que a gente utilizaria, né, qual o motivo dele estar no meu conjunto de ferramentas que eu considero ali para ambiente moderno de desenvolvimento. Basicamente, o que acontece? Eu tenho meu computador, ele tem o Windows instalado, né? E aí a gente precisa, muitas vezes, pensando a nível de desenvolvimento, é muito melhor de trabalhar com Linux do que com Windows, né? Por quê? Porque a maioria dos programas, das ferramentas modernas de desenvolvimento, elas foram estruturadas a partir do sistema, né, Unix, que é a base do Linux, tá? Então, basicamente, é muito mais fluido o trabalho você construir, né, os programas, as soluções usando essas ferramentas dentro do sistema, que elas também foram construídas sob, né? É claro que não é impossível, né, você fazer a mesma coisa que você faz no Linux, você fazer no Windows, você consegue fazer, mas você tem um pouco mais de trabalho, tá? Por conta do Windows ser um sistema diferente, né? E aí justamente lidar com aspectos como, por exemplo, a simples manipulação de arquivos e diretórios é totalmente diferente como você faz isso no Windows e você faz no Linux, né? E as ferramentas, nativamente falando, elas esperam lidar com o cenário do Linux, né? Se você vai lidar com Windows, aí você já precisa ter um pouco mais de cuidado nesse aspecto. Isso é só um exemplo, né? Mas claro, existem muitas outras pontos, né, que vão além apenas da manipulação de arquivos e diretórios. Então, para quem é desenvolvedor, quem é engenheiro de software, engenheiro de dados, enfim, trabalhar no Linux é muito mais produtivo, tá? Só que é o que acontece, às vezes a gente não quer ficar só no Linux, porque a gente às vezes usa coisas do Windows, né? Como por exemplo, as ferramentas de produtividade do ambiente da Microsoft, né? Realmente isso aí não tem o que discutir, que o Windows e Microsoft no geral manda nisso, né? E a maioria das empresas, né, você vai ter o ambiente Microsoft ali presente, né? E tem o detalhe também de que, por exemplo, atividades fora desse meio de desenvolvimento, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta muito de jogos, então, infelizmente, o Linux é muito complicado para quem quer jogar jogos, né? O Windows é mais amigável nesse sentido. Então, muitas vezes a gente quer ter as duas coisas, o Windows e o Linux. E aí tem diferentes estratégias. Tem o Dual Boot, que é quando a gente configura a nível físico, né, os dois sistemas operacionais. Então, toda vez que você vai ligar a máquina, você escolhe se vai para o Windows ou se vai para o Linux. Operam de formas independentes, mas aí você tem todo o trabalho de configurar a questão de particionamento ali, né, do disco, separar, né, isso ali dentro da sua máquina. Então, tem um trabalho de configuração. A outra alternativa é a máquina virtual, né, que é o que? Você está no seu Windows, você vai usar um software, como por exemplo um VirtualBox, que ele vai criar, né, uma máquina virtual que, imagine que é como se abrisse uma tela, né, que literalmente é como se fosse um sistema operacional apartado, funcionando de forma física, só que por baixo dos panos ele está rodando dentro do seu Windows, compartilhando os recursos ali, né, mas você tem um ambiente isolado, né, ainda assim. Que está sendo simulado ali por meio desse programa, desse software, né? O trabalho de configuração é menos do que o Dual Boot, mas aí você tem um problema de integração, né? Às vezes você tem uma dor de cabeça, né, de
eu tenho isso aqui do Windows e eu quero integrar com isso aqui da máquina virtual. Aí, numa necessidade dessa, de você ter algo mais compartilhado entre os dois ambientes independentes, dá uma dor de cabeça, né? Dependendo do que você precise fazer. Além de que, por mais que a máquina virtual seja menos trabalhosa do que o dual boot, você ainda tem que fazer algumas configurações também, né? E aí entra o WSL. O WSL foi uma solução, né, que é um subsistema do Windows para Linux, né? Então é como se ele criasse um ambiente Linux dentro do sistema operacional Windows, só que ele já está mais integrado, né? Ele já se conversa melhor, né, com o Windows, com o teu sistema, tu consegue fazer a troca de contextos muito mais rápido e a configuração é muito mais simplória, tá? E aí, né, como eu falei anteriormente, né, por que utilizar o WSL? Bom, porque você vai ter uma boa integração dos dois mundos, né, que é o Windows e o Linux, e aí você consegue usufruir dos softwares de produtividade do Windows em conjunto do poder das ferramentas de desenvolvimento do Linux, né? Então você consegue unir as duas coisas. Em resumo, você vai ter um terminal do Linux, né, dentro do seu Windows, em que você consegue, né, interagir com as coisas do Windows com a maior facilidade e vice-versa, tá? E ao mesmo tempo também em necessidades de isolamento você também consegue, tá? Então é uma ótima forma de trabalho, tá? E só para vocês entenderem o funcionamento dele, né, o que é que vai acontecer? A gente vai ter os dois kernels aqui, que é simplesmente os sistemas operacionais, né? Então vai ter o Windows, vai ter o Linux ali simulado por meio dessa ferramenta, né, que é o WSL. E aí elas duas vão se comunicar com o hypervisor, tá? O que é esse cara? Ele basicamente vai ser um agente intermediário ali do sistema, né, operacional do Windows, tá? Que ele vai ser responsável por justamente definir como cada sistema, né, vai utilizar os recursos, né? Como cada software vai utilizar os recursos. Então o próprio hypervisor, ele vai fazer esse papel de pegar as coisas centrais do Windows e de forma ali compartilhada, organizar isso com as coisas desse subsistema, né, do Linux que está rodando ali dentro, tá? Esse aqui, inclusive, é o hypervisor tipo 2, tá? Porque existem dois tipos de hypervisor. Esse aqui é o do tipo 2. Então, ele é um agente intermediário que vai justamente distribuir os recursos do hardware para os sistemas operacionais que estão sendo executados ali, incluindo os sistemas operacionais que estão instalados diretamente no teu sistema físico, como o caso do Windows, e os virtuais, que é o caso do Linux, né, que você vai estar colocando aí via WSL. E aí o hypervisor vai justamente fazer essa comunicação, né, essa ponte entre esses sistemas operacionais, né, que vão estar rodando na sua máquina e os seus recursos físicos, tá? O hardware da sua máquina, tá bom? E aí eu dei todo esse contexto, tá? Eu expliquei esse lance do hypervisor, porque vocês vão ver na instalação esse nome aparecendo, então eu acho importante só para vocês entenderem o que é isso, tá? E aí vamos para a etapa de instalação, tá? Não é muito difícil, tá? É bem simples, vocês podem se guiar nessa documentação, tá? Que inclusive é a que a gente vai ver durante, né, a instalação. E assim, uma coisa que eu já falo para você, se você estiver iniciando, né, na área de engenharia de software, de engenharia de dados, documentação é nosso maior aliado, tá? Então assim, não deixe, tá com dúvida, pesquisa, olha as documentações oficiais, vai seguindo passo a passo, entendendo que com certeza você vai resolver boa parte dos seus problemas, tá? Então, a documentação é a nossa melhor bibliografia. Estamos aqui, né? Eu estou com a documentação aberta, tá? É claro que dependendo da época que você está assistindo essa aula, a documentação pode estar com o texto um pouco modificado, mas eu sempre mantenho as aulas atualizadas. Então, eu sempre observo se mudou algum passo, se teve alguma diferença ali de etapa. E aí eu sempre vou atualizando a aula quando eu sinto que mudou muito o processo, então vamos refazer a aula para ficar atualizado, tá? Mas se a aula tá aqui, você está assistindo, provavelmente ela tá ainda atendendo a forma que é para ser feita hoje, tá? Então o que é que a gente precisa fazer? Primeiramente, você vai usar na barra de busca aqui do seu Windows, tá? Lembrando que um pré-requisito é você ter, né, o Windows 10 na versão 2004 e superior, tá? Ou o Windows 11, tá? Eu tô aqui no momento, né, com o Windows 11, tá? Então o indicado é seguir esses parâmetros, porque se você tiver uma versão inferior a essas aqui, provavelmente você não vai conseguir, né, instalar o WSL, tá bom? E aí, claro, a gente dá a opção aqui, né, versões anteriores, você fazer a instalação manual, dá um pouco mais de trabalho, tá? Mas como são versões mais antigas, né, legado, eu vou estar fazendo da forma, né, que é indicada aqui para as versões mais atualizadas do Windows, tá bom? Então, vamos lá. Como é que a gente faz? Vou na barra de busca, tá? E a gente vai pesquisar por recursos do Windows.
Então, ó, eu pesquisei e apareceu aqui para mim, ó, ativar ou desativar recursos do Windows. Você vai clicar e ele vai carregar essa janela, tá? E aí, você vai precisar marcar algumas opções ou checar se essas opções estão marcadas no seu caso, tá? Primeiramente, o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que ativar aqui, ó, plataforma de máquina virtual e plataforma do hypervisor do Windows, tá? Então, tá aqui, né, o hypervisor, eu já expliquei para vocês, né, ele que vai ajudar ali na gestão da máquina virtual, junto com os sistemas operacionais que estão fisicamente na sua máquina, né? Então, ele vai ajudar nesse melhor gerenciamento dos recursos físicos, né, dentro desses sistemas. E a plataforma de máquina virtual, enfim, é para você ter um melhor suporte ali para máquinas virtuais. A gente vai estar, de certa forma, usando uma máquina virtual do Linux aqui via WSL. E aí, descendo aqui para baixo, você também vai marcar a opção subsistema do Windows para Linux, né, que aí ele vai habilitar também justamente o WSL, tá? E aí pronto, você só precisa marcar essas opções, você vai dar o OK, aqui eu já tenho elas marcadas, né? Você vai ter um processo de download, de instalação e vai ter que reiniciar a máquina, tá? Depois dessa etapa. Enfim, eu já adiantei, já fiz as instalações e tal para, enfim, né, não ter que reiniciar aqui a máquina durante a gravação, mas é isso, vocês marcam, dá o OK, ele vai fazer o download automaticamente e já vai pedir para você reiniciar a máquina quando tudo concluir. Então vamos dar o OK. Beleza? Comigo não vai acontecer nada, porque eu já tenho tudo instalado. E aí, você vai vir aqui na pesquisa e vai procurar por terminal, tá? Do Windows. Então, tá aqui, né? Eu tô com essa ferramenta do terminal, que é nativa do próprio Windows, né? Inclusive, ele tá aqui com o PowerShell, tá? Isso que eu vou fazer, caso você não tenha esse terminal, você pode pesquisar na Microsoft Store e tal, tipo, terminal do Windows. Mas, caso você não queira instalar esse terminal, você pode usar o próprio, diretamente, PowerShell, né? Basta aqui na barra de busca digitar PowerShell, da forma que está escrito aqui, que você também vai ter, né, uma opção, né, de uso de terminal diretamente do PowerShell, tá? Mas, visando o WSL, o interessante desse terminal aqui do Windows é que você consegue, né, ter meio que compartilhado várias formas, né, de você estar interagindo com o terminal. Inclusive, quando a gente instalar o WSL com o Linux, né, no caso ali, com alguma distribuição do Linux, a gente vai ter aqui a opção, né, justamente dessa distribuição para acessar o terminal diretamente com o WSL, tá? Assim como aqui a gente tem o PowerShell, o prompt de comando, né? Então é legal porque você consegue ter um terminal integrado com outros terminais, vamos dizer assim, né? Com outras ferramentas que são de linha de comando, tá bom? Então eu indico a instalação do terminal para o Windows, tá? É gratuito, tem na própria loja da Microsoft, tá? Então é uma solução nativa que você pode utilizar sem problemas. E aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai ver e digitar wsl-install, tá? Quando a gente roda esse comando, tá? Ele vai fazer a instalação do WSL no Ubuntu, tá? Que é a distribuição normal, né? Se eu digitar só WSL aqui, né? Você vai ver que justamente, ó, não tem distribuições instaladas, né? Tá reclamando, não tem distribuições instaladas, né? E aí ele tá sugerindo, né, a gente digitar alguns comandos. Uma deles é wsl-list, né? Ou pode ser só L, né? E traço online. Traço online. Opa. É só um traço, né? Quando não digita por extenso, você só bota traço L, traço online, ou pode ser traço L, traço O, enfim, tá? Tanto faz. Ou você pode fazer do jeito que ele falou aqui, né? Traço list, traço online, tá bom? E aqui você vai ver todas as distribuições disponíveis, né? Tem Ubuntu, tem Fedora Linux, tem Debian, Alma Linux, tudo isso é Linux, tá? Mas são versões do mesmo, a partir do mesmo sistema operacional, que é o Linux, tá? Eu gosto do Ubuntu, tá? Mas, enfim, se você já conhece mais essas distribuições e você tem uma preferência, você pode ver que se encaixa na sua necessidade. Eu vou usar o Ubuntu, tá bom? E aí, para você instalar, é só dar o wsl-install, né? E se você quiser uma distribuição específica, você pode escrever, né? Tipo Ubuntu, tá? Se você não escrever nada, ele vai colocar por padrão um Ubuntu, tá bom? Mas vamos colocar aqui de forma explícita. Então ele vai começar a baixar o Ubuntu aqui, tá? Tem esse processo aqui, tá? Lembrando, Yuri, mas quando eu marquei os recursos, aquilo lá que ele instalou foi o quê? Bom, basicamente foi a base, né, de funcionamento do recurso, né, do WSL. Mas você precisa definir qual é o sistema operacional que vai rodar nesse ambiente virtual, né? Então é isso que a gente está fazendo. A gente está baixando o sistema operacional para incorporar ele dentro do recurso WSL, tá?
Então por isso que tem meio que essa segunda etapa, né, de instalação, tá bom? E aí vamos aguardar. Prontinho, né? Ele instalou. E aí ele vai pedir, né, para você criar um user account. Eu vou manter aqui o que ele está sugerindo, tá? Vai pedir uma senha, né? Então vamos aqui definir uma senha. Vai pedir para você repetir essa senha, só para conferir que você vai digitar certo. E aí pronto, né? Ele atualizou, né? E aqui, se você perceber, ele meio que já mudou a cara, né? De como tá o terminal. Perceba que aqui tava o PS de PowerShell, né? E aqui a localização, né, do meu usuário. E agora perceba que tá, né? URL, @URIPC, /MNT, /C, /users, /URL. Então, aqui eu já tô dentro, tá? Conectado com o WSL via terminal, tá? Uma dica aqui é quando você fizer isso, você pode fechar esse terminal, é o indicado, né? Então fecha o terminal, abre ele novamente. Então, abri com ele, perceba que aqui tá no PowerShell, mas aqui, ó, quando eu clico no mais, já aparece um Ubuntu para mim. Então vou clicar. E aí ele abre aqui em outra aba, né, separado do PowerShell, já num ambiente específico, tá? E quando eu dou, por exemplo, ls, que é uma forma de você ver os arquivos disponíveis, perceba que não tem nenhum arquivo aqui dentro, tá? Porque a gente está meio que com um ambiente zerado, né? Tá zerado. E aí a gente pode criar, que é um mkdir, né? Para criar um diretório, tá? É um comando Linux para criar uma pasta por linha de comando. E aí eu vou criar uma pasta chamada projects. E aí agora, se eu der ls, eu vou ver que ele criou esse diretório, tá? Então aqui eu consigo já interagir, né, com um sistema de forma isolada. É aqui dentro dessa pasta Projects onde a gente vai construir os nossos projetos, as nossas soluções, os nossos exercícios de engenharia de software e dados. E bom, se você vem no seu Windows Explorer, né, o explorador aqui de arquivos do Windows, né, você consegue ver que aqui, ó, em este computador também aparece aqui o Linux, tá? E se você vai ter aqui, ó, Ubuntu, tá? Quando você entra, você vai ter um monte de pastas aqui, tá? Porque obviamente são as pastas internas do sistema, tá? E aí você deve estar se perguntando, Yuri, essa pasta aqui que eu criei Projects, eu consigo ver ela aqui? Consegue. Basta você acessar o Home, né? Que seria tipo a base, né? E aí aqui, ó, tá aqui, ó, URL, né? Que é justamente o meu usuário. Eu acessando aqui, eu vou ver justamente aqui, ó, o Projects, foi a pasta que eu acabei de criar. Então, olha só que legal. Eu já tenho de forma meio que nativa, né? Aqui com essa ferramenta do Windows integrado, né? Então eu consigo tanto via Windows, né, interagir, mandar arquivos para cá, como também no Linux, né, eu consigo sair mexendo, né, e tal. Então é muito legal, tá? É realmente um ambiente integrado e eu tenho um Linux aqui já rodando na minha máquina, tá? Então isso aqui é muito bacana. Então a gente vai estar utilizando, né, o WSL e a partir das próximas aulas que a gente for configurar as outras ferramentas, vocês vão ver que a gente vai estar sempre falando dessa interação Windows e o WSL, tá bom? Então, é isso, tá? Espero que tenham gostado desta aula. Vamos em frente para a próxima ferramenta.